Boa tarde, galera. Olha, nossa aula de hoje é sobre modo de produção. Veja só, eu vou especificar hoje o modo de produção feudal, asiático. Por quê? Porque o modo de produção asiático eu posso incluir ao mesmo tempo as civilizações antigas, que são quais? Egito, Mesopotâmia. E as civilizações clássicas, que é Grécia e Roma. Então, o modo de produção asiático ele vai incluir essas 4 civilizações, porque basicamente as 4 têm uma mesma característica no seu modo de produção. Ambas elas se relacionam no modo de produzir, já que são civilizações de épocas próximas, então ambas civilizações têm o mesmo perfil, certo? No seu modo de produzir. Então, para a gente entender um pouquinho sobre modo de produção, iniciando pelos modo de produção asiático, que significa dizer que nós vamos estudar durante todo o bimestre os modos de produção em todas as eras da história. Então, nós temos que iniciar primeiro pelas civilizações antigas e clássicas, para nós aí entrarmos nos outros modos de produção. Então, veja só, para a gente entender como funcionou esses primeiros modos de produção, nós temos que entender algumas características de determinadas civilizações, certo? Basicamente, nós vamos ver dentro desse modo de produção, dessas 4 civilizações, nós vamos ver a sociedade, a economia, a política e a religião, porque ambas ela demonstram certos comportamentos de uma determinada época que faz com que a gente tenha mais ou menos uma noção de como era esse modo de produção. Veja só, a princípio nós temos aqui a sociedade. A sociedade do Antigo Egito, como por exemplo Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma, eram sociedades hidráulicas, que significava dizer o quê? Que eram sociedades que viviam às margens do rio, então logicamente elas dependiam dos rios para sua sobrevivência, como por exemplo o Nilo, né, do Egito, o Tigre e Eufrates da Mesopotâmia. Então, eram sociedades que tinham seu modo de produção baseado nesse sistema de rios. É tanto que muitas civilizações, principalmente as primeiras civilizações, elas se pautaram para o sistema de desenvolvimento de grandes usinas hidrelétricas, né? Grandes obras hidráulicas. Por quê? Porque elas tinham uma facilidade em produzir, já que elas estavam próximas de grandes rios, né? E por isso mesmo que eles desenvolveram um sistema bastante desenvolvido para uma época, e que esse sistema ele acaba se tornando um exemplo para as outras civilizações. Então, nós vamos ter as sociedades asiáticas, voltada para um modo de produção onde sua sociedade é basicamente hidráulica. Uma segunda característica dessa sociedade, que tem a ver com o modo de produção dessas sociedades, na verdade, é uma sociedade que é estamental. O que é que significa dizer estamental? Não tem mobilidade social, ou seja, quem nasce em uma camada social geralmente permanece nela. Dificilmente quem está numa camada acima iria para a parte inferior. Quem estava na parte inferior da pirâmide iria para uma parte superior. Não havia nenhuma possibilidade de subir ou descer socialmente dentro dessa sociedade. Como o Egito, por exemplo, eu posso citar, no Egito, quem nascia faraó, morria faraó. Quem nascia escravo, morria escravo. Então, por isso que se diz que é uma sociedade estamental. Então, essas são as 2 características básicas das sociedades asiáticas referente ao modo de produção. Eram sociedades hidráulicas, né, que viviam às margens do rio, construíam grandes obras, toda sua produção econômica era baseada no sistema de rios, e estamental. Dentro da sua economia, nós vamos ter 3 características básicas para a gente definir o modo de produção socialmente falando. Nós vamos ter uma economia agrícola, ou seja, baseava-se em agricultura, no desenvolvimento da agricultura, na servidão, ou seja, geralmente uma servidão coletiva. Geralmente essas pessoas que nasciam escravos eram escravos que ficavam até o fim da vida, e a propriedade era estamental, ou seja, ela era dividida
em estados, né? Então, uma sociedade, basicamente, como a gente pode ver, com essas três características economicamente falando. Dentro da política, nós vamos ter o quê? Como é que se desenvolvia a política no modo de produção asiático? O Estado, primeiro, ele era teocrático, ou seja, quem comandava, basicamente, era uma pessoa que era escolhida por Deus. Por isso que se tem o nome de teocrático. Egito, a Mesopotâmia, a Grécia e Roma, todas essas quatro civilizações tinham um Estado teocrático. Era escolhido por Deus. Então, automaticamente, nós vamos ter um Estado despótico. O que é que significa dizer despótico? Não dividir o poder com ninguém. É a mesma coisa que a gente viu sobre o Estado absolutista. O rei dominava econômico, político, socialmente. E esse Estado também ele era burocrático, era regido por leis. Então, como era regido por leis, essas leis geralmente eram criadas por um chefe maior, que era escolhido por Deus, então ele era inquestionável. Por isso que o poder passava a ser chamado de absoluto ou despótico. Na religião, nós vamos ter uma religião politeísta e antroposomórfica, que significa dizer o quê? Acreditava-se em vários deuses e, ao mesmo tempo, esse Deus era considerado, essa pessoa, esse escolhido por Deus, era considerado metade homem e metade Deus. Daí vem o termo antroposomórfico. Então, veja só, nossa aula de hoje foi sobre esse modo de produção asiático que incluiu o Egito, a Mesopotâmia, a Grécia e a Roma. E ela foi estudada ao mesmo tempo, as quatro civilizações, o modo de produção, como eu falei anteriormente, porque as quatro civilizações, elas têm semelhança no seu modo de produzir, certo? Tanto o Egito, a Mesopotâmia, como Grécia e como Roma, ela tem sociedades com essas características assim similares. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida, vocês vão encontrar esse material lá no Google Classroom. Vocês podem ler e se aprofundar, certo? As atividades serão relacionadas a esse conteúdo que eu expliquei. Até a próxima, pessoal!